E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Temos agora mais uma oportunidade de estarmos juntos e hoje eu vou romper um pouco essa barreira, né, que a gente tem de sempre ter um cronograma. Quero sim cumprir, como a gente combinou, de falar do livro da Voz do Silêncio, falar sobre a filosofia da arte, mas antes eu quero preparar vocês, eu quero preparar esse terreno, né? Essa amizade, essa relação que estamos tendo aqui, eu falando aqui, vocês ouvindo, interagindo por mensagens. E eu quero trazer alguns assuntos que vão ser relevantes até para preparar a gente, amadurecer a gente para o que vamos falar sobre a filosofia da arte, falar sobre assuntos relacionados à voz do silêncio. Então, os assuntos que vamos tratar, eu quero pegar alguns pequenos textos que vão agregar muito a isso, a tudo isso que estamos falando, que estamos relacionando, ok? Bom, para quem não me conhece, me chamo Anderson, sou sou professor de música, tenho experiência também com assuntos relacionados à filosofia, à psicologia, são assuntos que me interessam, eu sou estudante, sou amante dessas informações, né? Então, gosto de me enveredar por esses assuntos. Então, já vai fazer isso aí uma média de 30 anos, se eu não me engano. Não, um pouquinho menos. A média de 25 anos que eu comecei a entrar nesses assuntos através de filmes, livros, muitos livros, relatos, palestras, ordens. E toda essa experiência eu gostaria de agregar com vocês através das minhas posições, meus pensamentos a respeito de alguns assuntos, e gostaria de tratar aqui com vocês, trazendo reflexões, trazendo evolução, crescimento, até amadurecimento em algumas situações. Eu acho importante agregar, né, com a minha experiência, com minha vivência, agregar de alguma forma para vocês também, ok? Então vamos lá. Bom, só falando sobre o canal, né? No canal, o meu codinome é Adam Anderson. E meu nome é Anderson, mas o canal está como Adam Anderson. Adam porque vamos pensar como o primeiro homem, né? Então, o simbolismo do que ele representa sobre a humildade, sobre a terra, que somos pó e voltaremos para o pó. Somos todos Adam, todos Adam. Então, viemos do pó, voltaremos para o pó. Devemos desenvolver a humildade, o respeito ao próximo, porque a centelha divina que habita no próximo habita em nós também. Quando reconhecemos isso, a gente cria uma conexão universal e compreendemos o amor universal que vem como um prisma, lembra lá do Humberto Holden, né? Vem como de uma forma de um prisma, onde aquela luz vem uma luz única e dissolve em várias cores, em 7 cores. E assim somos nós, viemos de uma luz única. Então devemos respeitar isso e olhar o ser humano de uma forma diferente, porque quando olhamos a nível do ego, sempre temos ali um preconceito, temos algum conflito, mas olhando a nível espiritual, nível universico, a gente tem uma consideração e respeito ao ser humano, entendendo todas as diferenças, entendendo o que tem em cada um dos seres humanos, de todos os seres humanos que nos unem, né? Então, essa união vem através dessa luz única, essa força universica que é transmitida, né? Que é passada, essa luz, e expressada através de vários seres humanos com culturas diferentes, modos diferentes de vida. Mas todos nós, diante da divindade, diante do Altíssimo, somos iguais. Ok? Bom, vamos lá. Então vamos começar. Eu vou começar com a nossa música primeiro, nossa musiquinha. Sempre inicio com um piano, uma improvisação. Então vocês viram lá no outro vídeo, então eu começo com um piano espontâneo e depois vamos começar o nosso assunto, ok?
É isso aí, gente. Vamos começar então nossa palestra, né? Turminha, vamos iniciar falando sobre um assunto importantíssimo. Já ouvi falar várias vezes desse assunto e eu quero passar para vocês aqui algo que condiz muito com a minha experiência de vida e de outras pessoas também que eu convivi e também livros que eu li, ok? Então, quero falar sobre esse assunto, um assunto importante que é o poder do pensamento. Então, é um assunto que é recorrente no YouTube, nas redes sociais, né? Falando sobre o pensamento, a capacidade que o nosso pensamento tem de criar, de co-criar, ou como diz Humberto Holden, de criar, né? E aí eu quero falar sobre cada um dos pontos, são pontos importantes a respeito desse processo de criação, né? Vamos lá, gente, ó. Poder do pensamento, o que é isso? O que é esse poder? Poder é a capacidade. O ser humano ele tem uma sede insaciável por poder. Inclusive, todo o mal que é gerado, ele está ligado ao poder. Em todas as circunstâncias, o ser humano ele quer ter poder. E não só poder sobre fenômenos físicos, mas poder sobre o outro ser humano. Acho que todas as guerras, podemos dizer assim, todas as guerras, todas as batalhas, os conflitos do ser humano está relacionado com essa sede do ser humano de ter poder, de dominar os outros. E dificilmente o ser humano pensa em dominar a si mesmo. Ele pensa que ele vai conseguir dominar a si mesmo quando ele domina os outros. Então é sempre esse olhar externo e não olha para dentro. Então esse olhar para dentro é o quê? A capacidade, o poder de você pensar, de você ter domínio sobre o seu pensamento. Não é o fato de você usar o pensamento para ter o poder sobre os outros, mas você usar essa capacidade, esse poder de controlar o seu próprio pensamento, de dominar essa força que parece que é incontrolável, né? O pensamento, ele age de forma muito involuntária. A gente, quando vê assim, você já está pensando coisas, já está organizando cenários e não consegue às vezes dormir porque o pensamento não para. E todo o trabalho, tanto no Ocidente, no ocultismo, na filosofia esotérica, todo esse trabalho está relacionado a você ter o poder sobre a mente, poder sobre os seus próprios pensamentos. E não só no Ocidente, quanto também no Oriente, no vasto conhecimento do Oriente, das transmissões que são passadas de mestre para discípulo, a gente tem a mesma questão, que é o poder do pensamento. Então, é um assunto muito relevante, gente. Esse assunto tem a ver com a vida que você leva, a vida que eu levo. Como eu interajo com as pessoas, isso depende do poder do seu pensamento. O pensamento como fator evolutivo. Vamos lá, isso que eu acabei de falar. Então, vamos pensar no pensamento como uma capacidade que o ser humano tem de fazer decisões, de racionalizar, de fragmentar situações, ideias, organizar projetos e planejamentos, ter uma noção de si mesmo, do que está fazendo e, através do pensamento, conseguir formas de solucionar os problemas da sua própria vida. Então, o pensamento ele tem um poder incrível para o ser. E quando eu digo ser, digo a nível intuicional, a nível emocional, a todos os níveis. É interessante que o pensamento, você direcionando o seu pensamento, ele realmente tem um fator evolutivo. Evolutivo espiritual, evolutivo individual. Uma coisa eu gostaria de fazer um adendo aqui, eu tenho refletido sobre sentimentos, né? Porque às vezes a gente desassocia muito o sentimento do pensamento.
Mas o sentimento tem muito a ver com o pensamento. E uma coisa que eu acho muito interessante, que pensando na relação de cultura, como somos influenciados pela cultura. E a nossa influência é tão grande na cultura que ela não é só uma influência. A influência de pensamento é mínima na cultura. A influência é muito mais emocional do que racional. Então, aí dificilmente alguém vai pensar no que faz. Ele faz porque é assim que tem que fazer. Então, a cultura, ela delega as atitudes do indivíduo. Não de uma forma opressora, mas às vezes sim, mas velada. É velada. Então, o pensamento, ele é a libertação. Quando você pensa no que você vai fazer, no que você vai falar, você está tendo domínio e um controle individual que alguém não impôs a você, porque você conseguiu refletir, você usou o pensamento para fazer algumas decisões. E esse pensamento está diretamente atrelado à razão. É curioso que é importante os sentimentos. Os sentimentos, eles são é o que nos constitui como humanos. Sem sentimento, a vida não tem o mesmo sentido. É o sentimento que nos move, é o sentimento que é a força motriz de toda a atitude humana, da construção da vida, de famílias, de cultura, livros, de música, enfim, né, uma afinidade de coisas. A gente está muito mais ligado a esse mover, muito mais atrelado ao sentimento do que ao pensamento. Mas quando o ser humano ele tem um domínio, um refinamento dos seus pensamentos, ele também consegue um refinamento das suas emoções, porque ele vai refletir em cada uma dessas emoções. E eu parei para refletir esses dias sobre o quanto um sentimento ele parece ser algo tão íntimo nosso. Quando a gente sente alguma coisa, eu sinto que deveria ser assim, eu sinto. E parte desse sentimento, boa parte dele, é muito mais coletivo do que individual. Vou dar vários exemplos aqui. Esses dias, né? Poucos dias vendo o noticiário, eu não gosto de ver, mas às vezes eu preciso ver, preciso acompanhar, saber o que está acontecendo, saber a terra que eu estou pisando, né? E a gente percebe que o sentimento de maldade, ele perpetua. A maldade, ela não vem do pensamento, porque o pensamento a pessoa sabe que vai prejudicar o próximo e ela vai pagar por esses atos injustos. Aí a gente pode falar, mas por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem tem um problema sério com justiça, é muito demorada, ou não resolve as situações, ou a justiça chega a ser cega demais, que não percebe, né, quando houve uma injustiça. Tudo bem, pode até ter isso, mas se a gente pegar em documentários, em notícias no mundo, em países de primeiro mundo ocorrem também crimes, em proporção menor. Mas a gente podia falar assim, então, se o fato de um ser humano ser educado, ter uma cultura de educação na escola, ter um desenvolvimento intelectual, poderia inibir o mal, então a gente não teria nesses países de primeiro mundo, não teria nenhum tipo de maldade. Mas não é assim que ocorre. O mal ocorre pela emoção. E a emoção, muitas vezes, não posso afirmar 100% de certeza, mas a maioria, vamos dizer que 80% de tudo que ocorre é coletivo. Porque como o ser humano está dormindo, está inconsciente, ele é movido pelas emoções e não as suas próprias emoções, porque o ser humano que é inconsciente, ele não tem consciência da sua própria emoção. Então essa emoção é coletiva. Voltando ao noticiário, você percebe que está tendo uma onda de feminicídio? Então, homens matando mulheres. Coisa absurda. A pessoa sabe que vai ser presa, vai para a cadeia, ele sabe disso. Mas ele quer fazer aquilo. Ele age de uma forma instintiva, maldosa, e faz coisas horrorosas, horríveis, cruéis. E sabe que vai ser pego, vai ser preso, vai ser punido.
mas ele não está pensando. Ele está agindo apenas pelo impulso, pelo sentimento. Então, toda vez que aparece o noticiário, percebe que tem uma onda. Aí a gente fala, não, deve ser sensacionalismo. Não é só sensacionalismo. Existe uma onda. Realmente, as pessoas são movidas emocionalmente de forma coletiva. É uma histeria coletiva. Então, quando acontece um tipo de crime, vai repetindo isso em vários lugares, em vários pontos. Aí a gente pode falar, não, mas é uma sincronicidade. Sim, é um tipo de sincronicidade, mas isso tem a ver com uma influência. Então, as emoções dos indivíduos, elas são influenciadas de forma coletiva. E a gente não sabe nem separar o que a gente sente, o que é nosso, o que é do outro, por causa disso. Repara que se você estiver feliz, acordou bem, se você está no seu emprego e está todo mundo estressado, você volta também muito estressado, porque somos impactados coletivamente. E quanto menos consciência temos do que sentimos, do nosso mundo ao redor, começamos a ser impactados por essa onda de sentimentos, essa onda de maldade, e quando vê, estamos fazendo exatamente as coisas que as pessoas que a gente discorda totalmente fazem. Uma briga no trânsito, uma perca de controle, né? Então uma fúria assim, imediata, já explosiva, né, para fazer alguma maldade. Então a gente percebe esse surto nas grandes cidades, principalmente. Porque existe uma proximidade maior do ser humano e uma invasão maior dos limites, né? Mas não sei se vocês compreenderam. Isso está muito relacionado a esse sentimento coletivo, que a gente perde a noção, a consciência de que está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Quem tem o sentimento individual? Quem tem os seus próprios sentimentos? É o ser humano desperto. É aquele que ele expandiu sua consciência, ele consegue ver. Ele vê além das aparências, ele vê além do Maia. Dá uma olhadinha depois, gente. Eu gravei uma palestra sobre A Voz do Silêncio, o livro da Helena Petrovna Blavatsky. E é exatamente esse assunto que estamos falando. Por isso que eu achei importante falar sobre o poder do pensamento e outros assuntos que eu gostaria de trazer, que vai reforçar bem aquilo que falamos naquela palestra. Então, o sentimento acaba sendo coletivo. Aonde entra o pensamento aqui? O pensamento, ele é criador, ele é individual, ele tem uma iniciativa do próprio indivíduo. Ele vai parar entre os parâmetros que ele tem, ele vai olhar e vai escolher entre esses parâmetros que ele tem observado. Então, vamos dar um exemplo. O indivíduo percebe que em um dado momento está tendo um caos na cidade, está tendo uma loucura e todo mundo está muito... está em determinado local, está tendo muita confusão, está tendo muita briga, por exemplo, né? Ou uma onda, um surto de loucura, vamos dizer assim, vou dar um exemplo. E o indivíduo precisa passar por aquele local. E ele fala, eu posso ser atacado por aquelas pessoas, ou eu posso também fazer parte daquela prática, porque eu vou reagir ao que está acontecendo. Então, não é o fato de fugir, mas ele vai procurar meios inteligentes de escolher caminhos melhores para ele não passar por aquele caminho. Ele sabe que ele pode sofrer algumas consequências por ele não ter pensado antes nisso. Então, ele pensa em possibilidades. Se eu fizer isso, vai gerar isso. Se eu fizer isso, vai gerar isso. Bom, o fato de o ser humano conseguir pensar no que as coisas vão acontecer, já está usando o pensamento, já está tendo poder sobre os seus próprios pensamentos. E é uma coisa que parece muito simples, muito óbvia, mas não é. Em muitas situações não é óbvio. Como eu disse lá sobre o feminicídio, sobre várias causas que talvez seriam resolvidas com o mínimo de prudência, o mínimo de educação, civilidade, respeito, o mínimo de compreensão, de paciência, talvez ele resolveria muitos problemas. Não agir conforme o indivíduo também está agindo. Então, a reação geralmente ela dobra,
porque você age, reage, o outro reage e aquilo vai crescendo, vira uma onda, um surto, vira realmente um ato de violência, porque aquilo vai crescer e não tem fim, porque sempre vai ter alguém vai falar alguma coisa e alguém quer ofender mais, e aí fica uma competição de quem ofende mais. Isso é a falta do poder do pensamento. Ali, quando as pessoas estão numa briga, numa discussão, o pensamento já foi embora, não existe mais poder sobre o pensamento. O que está acontecendo realmente é um surto coletivo que está sendo expressado através de 2 indivíduos, 3 indivíduos. E é curioso como que essa energia ela atinge as pessoas e somos impactados, sim, somos influenciados. Então, a gente pode achar, não existe nada fácil, gente. Então, e nada é gratuito. Então, você vai em um ambiente que está tendo uma concentração de pessoas com determinadas emoções, você vai ser atingido por essas emoções. Só que, através do poder do pensamento, você vai poder escolher o que você quer. O que você quer com aquilo? O que você está fazendo ali? O questionamento já te abre uma porta para você lidar com o poder do pensamento. Ok, vamos dar continuidade. A criação aconteceu a partir do pensamento. Logos, quer dizer, eu lembrei do Caibalion aqui, né, escrita do Hermes Trismegisto, e ele fala assim, o todo é mente. Quem é esse todo? O todo é a totalidade. E a totalidade é mente, tudo que está criado na mente do todo. Vamos pensar nesse todo, nessa totalidade absoluta, como se o universo estivesse contido nesse todo. E esse todo fosse uma divindade absoluta. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele pode tudo porque ele é o todo. Então ele pode tudo. E tudo que está dentro dele, como ele é o todo, ele abarca o tudo, que é essa criação totalitária das coisas, absoluta de todas as coisas. Então, se ele compreende tudo isso como criação dele, tudo faz parte do pensamento dele. Então, a criação aconteceu a partir do pensamento. Pensamento de quem? Desse Logos. O Logos é o Criador, é esse todo, essa totalidade, essa inteligência universal que criou todas as coisas. E da mesma forma como ele conseguiu criar todas essas coisas através de um impulso, a partir do pensamento ele criou, isso tudo também pode ser um processo da mente do todo. Toda a nossa história, a nossa vivência, a história da humanidade, ela pode ser uma história que está dentro da mente do todo. Um sonho de Deus. Todos nós aqui, começou o início do mundo, cada um tem sua cosmogênese, né, cada religião, cada cultura, mas vamos lá, teve o início, meio, aí depois tem um fim de tudo, término de acabou tudo, o universo, acabou tudo. Quer dizer, aí Deus acorda, não, eu estava dormindo, era um sonho, tudo era um sonho meu, né? E tudo pode ser um sonho, porque a criação aconteceu a partir do pensamento. E segundo a lei, no livro Caibalion, o todo é mente. Então, somos parte da mente de Deus. E se somos parte da mente de Deus, e somos também, de certa forma, semelhantes a Ele, nós também pensamos, nós também utilizamos nossa mente para criar dentro dessa dimensão do todo, do pensamento do todo. Então, pensando assim, tudo poderia ser possível na perspectiva do todo. Não estamos nessa condição, porque somos seres humanos e existem leis físicas que não permitem a gente ser o todo. Somos parte do todo, né? Uma parte, um fragmentozinho do todo. Somos personagens desse grande teatro que pertence ao todo, que é o Logos. Poder do pensamento vinculado ao som. Gente, que maravilha isso, né? Você vê cientistas falando que o universo começou pelo som. A própria Bíblia, né? Ela fala sobre a criação através da palavra de Deus. Então, o poder do pensamento está vinculado ao som. Então, quando pensamos, a concretização desse pensamento vem através do som, da fala. Então, às vezes a gente pensa alguma coisa e fala. Pensa e fala.
Só que alguns falam e não pensam. Então, isso assemelha ao quê? Assemelha ao caos. Porque não existe uma construção daquilo que vai ser falado. A prudência, ela está ligada a você pensar e falar. Pensar e agir. Né? Então, tem que ter realmente essa canalização. Pensamento e depois isso se manifesta através da matéria. Como se manifesta? Através dos sentidos. A voz, ela tem uma propriedade sonora aliás, várias propriedades. A gente, quando o som é emitido, a gente tem a propriedade da altura. Quer dizer, eu consigo entonar agudo ou entonar mais grave. Então, eu tenho uma mensagem diferente para falar para as pessoas. Eu tenho uma velocidade que eu falo, eu posso falar rápido, falar lento. E o ser humano ele consegue perceber essas pequenas nuances. Existe uma expressão específica para cada tipo de situação. O som me permite também ele ter o timbre, vocês reconhecerem a voz. Não tem ninguém que tenha uma voz parecida comigo e mesmo que eu tente imitar a voz de alguém, essa minha voz nunca vai ser dessa pessoa. Então, existe um som específico, que é o timbre. Então, o som ele tem propriedades que permite uma expressão exata do pensamento. E a voz faz isso. Depois a gente tem na música, tem os instrumentos musicais que expressam coisas simbólicas relacionadas a diferentes assuntos, e pode ser até assuntos especificamente sonoros, assuntos estritamente musicais. Mas ela quer significar alguma coisa. E é isso que o pensamento faz. O pensamento, você produz um pensamento, nesse campo, nessa dimensão da mente, existe uma possibilidade absurda de criação, e o som é a manifestação, é a canalização desse pensamento. Cuidado com o que você fala. Cuidado com que você fala, com quem você fala. Pensa antes de falar. Então, esse é o poder do pensamento. Controle seu pensamento, cuide dele. Observe os seus pensamentos. Quando manifestar, manifesta, mas com inteligência. Vai falar, fale com cautela, veja o que vai sair da sua boca. Isso é muito importante. Às vezes falamos sem pensar, e geralmente os jovens, né? Eles estão conhecendo esse aparelho e eles vão falando, né, qualquer coisa e vão usando as palavras. E alguns ficam adolescentes até a velhice, né? Mas vamos pensar direitinho, calcular, meditar no que vamos falar para as pessoas. As palavras, elas marcam na alma. Elas vão da matéria, entram nos ouvidos da outra pessoa e marcam aquela pessoa. Aquilo se torna memória. Veja bem o que você vai falar. Cuide bem das suas palavras. Tem palavras que magoam, que machucam, que mudam história. Tem palavras que exaltam, que mudam rotas, que fazem as pessoas serem melhores. Então, cuide das suas palavras. Bom, a palavra demonstra o nível de desenvolvimento espiritual, isso que eu acabei de falar, né? A maioria das pessoas pensam superficialmente, então esse é o problema também, de pessoas que falam. Então eu já tinha falado isso em outro momento, vivemos em uma geração, essa geração 2020 para cá, né? 2015, uma geração extremamente ruidosa, então o tempo inteiro quer fazer ruído, barulho. E não é só o barulho de aparelhos, de eletrodoméstico ou aparelhos sonoros, não, é a própria fala. Tem pessoas que não param de falar, não dão espaço, não escutam, porque elas querem falar o tempo inteiro, a mente delas está encharcada de coisas sem nexo, e elas querem somente jogar aquilo para fora, vomitar palavras. As palavras, elas precisam sair da nossa boca com cuidado. Precisamos ter prudência. Tem até lugares reuniões que você tenta falar e você não consegue. Realmente, assim, não é só eu, mas várias pessoas me falam, né? Nossa, eu não consigo falar com tal pessoa. Quer dizer, está o tempo inteiro, assim, com a mente acelerada, falando. E não para.
Então as pessoas elas estão nesse frenesi de falar o tempo inteiro, de vomitar coisas, de sentirem que elas estão tão carregadas de informação sem nexo que elas querem botar para fora qualquer coisa. O pensamento superficial é isso. Você não aprofunda, o pensamento não tem canalização, não existe questionamento. Então, quanto mais você usa sua mente e usa um método do questionamento, por que eu estou pensando isso? O que me motiva a pensar isso? Por que eu quero isso? E você começar a entrar nesse labirinto, você vai entender as razões por que você pensa determinada coisa. Gente, isso é um excelente exercício, inclusive. O exercício de você usar a mente como um labirinto para a sua alma. Você vai perguntando por quê? Por que isso? Por que eu pensei isso? E as respostas, todas as respostas estão com você aí. Dentro de você tem todas as respostas que você precisa. Para tudo. Para tudo. Só que a gente não quer e não entende às vezes. A gente fica perdido com esse aparelho, né? Essa máquina que somos nós, né? Temos uma máquina aqui e não entendemos. O pensamento é isso. Né? É uma excelente ferramenta para o ser humano. Mas a gente abandona e fica pensando um monte de coisa e vomita essas coisas sem menor sentido. Não contribui nada no mundo. Nada. As palavras são jogadas ao vento. Então a gente vive um mundo muito ruidoso e as palavras se tornaram sem valor. Falar se tornou uma coisa sem valor. Sendo que as palavras, cada palavra, ela tem um significado profundo, as palavras são simbólicas, elas querem sempre significar alguma coisa. Elas sempre representam, as palavras é o mundo das representações. Vamos cuidar dessas palavras, o que elas representam, o que elas podem representar para aquele que está ouvindo. Sabe, se a gente tivesse um cuidado com as palavras, seria tão bom, seria muito bom. Mas infelizmente não é assim. Então, aquilo que eu falei para vocês do sentimento do inconsciente, esse inconsciente coletivo que estamos sendo bombardeados o tempo inteiro. Então, as pessoas acham que quanto mais você fala, mais poder você tem. Mas não poder sobre si, poder sobre os outros. Então, se eu falar bastante, as pessoas têm que me ouvir. E se elas me escutam, quer dizer que eu sou melhor que elas. Não que as pessoas estão falando isso, mas inconscientemente, no subconsciente, as pessoas agem com esse sentimento do poder da fala. E esse poder da fala vem dessa obrigação do outro ouvir qualquer coisa. Ouvir coisas sem nexo, sem sentido, palavras sem vírgula, sem ponto. Uma constância de palavras e de assuntos sem conexão nenhuma. E assim, não estou falando de um ser humano X ou Y, mas a gente vive uma geração assim. O excesso de informações que a gente tem e a pouca construção de conhecimento. E acaba tendo falas superficiais. Começa com pensamentos superficiais e palavras jogadas ao vento. A força do pensamento é o meio mais poderoso para obter conhecimento. A força do pensamento é o meio mais poderoso para obter conhecimento. Realmente, se a gente tiver o trabalho do pensamento, a gente começar a questionar, começar a usar o nosso pensamento, a gente começar a refletir, a gente consegue poder sobre todas as coisas, sobre aquilo que nós fazemos, a direção das nossas vidas, a escolha das amizades, a administração de toda a nossa vida, da nossa carreira, da nossa família, o cuidado da nossa família, tudo, nosso cuidado da nossa vida espiritual, tudo vem da força do pensamento. Então, a força do pensamento, ela questiona e ela busca. O conhecimento, ele vem dessa imersão nesse labirinto dos questionamentos. Quando a gente fica somente à mercê das informações vazias e superficiais, não estamos construindo conhecimento, só estamos tendo informação. É como aquele noticiário, você viu quem ganhou o futebol, o jogo de São Paulo e Palmeiras, ou Corinthians e Santos, enfim. Falando aqui de São Paulo, no contexto aqui de São Paulo, tá? Mas, quem ganhou o jogo da Bahia com Vitória, por exemplo, né? Aí você fica naqueles assuntos só de atualização, umas atualizações do dia.
mas não tem uma imersão, um conhecimento profundo sobre determinado assunto, porque não se dá tempo de se questionar. O conhecimento ele é construído através da pergunta, do questionamento. As razões de se conhecer determinado assunto. Por que a gente tem que aprofundar em determinado assunto? Isso nos faz refletir mais. E é a reflexão que constrói o conhecimento. Infelizmente, sem a força do pensamento, não tem construção de conhecimento. Só informações vazias, sentimento coletivo e a bagunça que a gente está vendo por aí, de modo geral. Todas as pessoas, a maioria, né, age de forma inconsciente. Não estou falando, gente, aqui, por favor, me compreenda, não estou falando que as pessoas que são conscientes são iluminadas. Totalmente, são perfeitas, estão vivendo totalmente o nirvana. Não existe esse totalmente, gente. Estamos em processo evolutivo. Essa iluminação, ela é constante. É quase que infinita, porque cada vez que conhecemos mais da gente, mais tem escuridão e mais temos a conhecer. Como o universo é infinito, também não existe uma finitude dentro de nós mesmos. Então precisamos realmente de ter um olhar, uma intenção de melhorar, mas sem arrogância, sem achar que eu sou melhor que os outros, não é isso. É você, primeiro que se você já for arrogante, já não é um iluminado, né? Para o começo de conversa. O iluminado ele não precisa utilizar de arrogância. A arrogância é um sinal de inconsciência. Você está exaltando coisas que não são suas. Como falamos do inconsciente, tudo que construímos aqui foi coletivo. Todo o conhecimento da humanidade que temos hoje foi através de livros. A construção veio com o passar dos anos, de milênios. Então não construímos nada, não tem nada tão original assim do indivíduo. Mas existe as escolhas individuais, aquilo que queremos para nós, indiferente do sentimento coletivo, do que está ocorrendo na atualidade, você consegue agir melhor, agir de forma mais individual. Você consegue usar mais o seu livre-arbítrio, o seu poder de escolha. Para um indivíduo que é inconsciente, ele não tem livre-arbítrio, porque ele vai agir ele sempre vai ser reativo. De acordo com as coisas estão, as circunstâncias estão, ele vai agir. Então, a inconsciência ela tem a ver com sentimento coletivo ou de histeria coletiva e tem menos a ver com a força do pensamento. Ok, gente? Se a quantidade de força necessária para a concentração sobre um objeto for utilizada, está em um poder além da compreensão humana. Bom, eu vou tentar falar de acordo com o que eu compreendo disso. Alguns vão levar isso à fenomenologia, a exaltação até de pessoas que conseguem fazer fenômenos sobrenaturais, que não é sobrenatural, a gente sabe, são apenas fenômenos que a maioria de nós não conhecemos, porque a capacidade do ser humano é incrível, até para coisas que a gente acha que é impossível, como pessoas que já fizeram coisas aqui na Terra, grandes mestres fez coisas aqui na Terra que a gente pode falar isso é sobrenatural e não é. Eles têm conhecimento realmente da natureza, de coisas que nós não conhecemos, porque o ser humano acha que pelo fato de ter o conhecimento da ciência, conhece tudo sobre a natureza, e não temos ainda essa capacidade, a natureza está em constante processo de descobrimento, existe muito a descobrir. Sejamos humildes, como eu disse, né? Sejamos humildes, não sabemos de tudo. Tudo é um processo de aperfeiçoamento, de autoconhecimento e de conhecimento da natureza. Isso acontece gradativamente. Ninguém é tão perfeito assim, mas existem degraus, sim, evolutivos a nível de consciência. Alguns são mais conscientes e outros menos conscientes, ok? Mas, isentando essa ideia da questão dos fenômenos, o poder de concentração, ele nos permite, quando a gente concentra mesmo, você decide ter um foco em fazer alguma coisa, você pode fazer qualquer coisa, gente. Se hoje eu decidir, eu colocar na minha cabeça
que eu vou morar em outro país, eu vou fazer de todos os meios. Claro, eu tenho que fazer escolhas, gente. Tudo tem uma consequência. Mas eu vou fazer de todos os meios, vou utilizar de todos os meios. Minha mente vai percorrer vários caminhos de raciocínio para que eu saia do país e more em determinado país, sei lá. Vamos dar um exemplo em Dubai. Um exemplo, né? Minha mente vai fazer todas as possibilidades. Se o ser humano ele realmente tem vontade e usa essa força de vontade, uma força necessária, que é a força de vontade, para esse objeto, para esse desejo, para esse objetivo, ela vai fazer algo além da compreensão humana. Gente, como pode essa pessoa não tinha condições e conseguiu sair, está em país tal? Mas o que acontece é que geralmente nós, seres humanos, não utilizamos essa força, não canalizamos essa força. Ficamos indecisos. Somos decididos pelo meio que nós vivemos, então não temos decisões próprias. E essa força ela fica dissolvida nessa imensidão de histeria coletiva, de sentimento coletivo, negatividade coletiva, tudo. Então, se a gente tem um poder, uma possibilidade de concentrar, a gente pode fazer coisas que para os outros são coisas impossíveis. Mas é uma quantidade de força necessária de acordo com o objetivo ou objeto que estamos trabalhando. Vamos falar sobre o piano. Se você quer aprender um piano, você quer tocar bem, é capaz. Qualquer pessoa, uma criança, um adulto, um idoso, qualquer pessoa pode aprender. O ritmo de aprendizado é diferente? Sim. Mas se ela tem uma força de vontade necessária, ela tem uma disciplina extremamente forte, e essa força é contínua, ela não para, e cada vez mais ela é retroalimentada pela disciplina, com certeza esse indivíduo vai tocar piano e tocar muito bem. Ele vai fazer de tudo para que ele consiga tocar o piano. Da mesma forma, se alguém decidiu dirigir um automóvel, um caminhão, por exemplo, não é fácil, né? Você pega um carro, um caminhão biarticulado, aquela coisa gigante, e aí você decide que você vai dirigir o caminhão, você vai ser um caminhoneiro, você vai dirigir, vai rodar o Brasil, vai sair do Brasil, vai para outros países, você vai conseguir. Se você tiver um foco, força, disposição, você vai fazer o impossível acontecer. Em vários assuntos relacionados a qualquer coisa, mas a gente precisa realmente trabalhar essa força que está em nós. Todos nós temos, mas não sabemos canalizar, não utilizamos ela, não temos disciplina para usar essa força, e ela fica dissolvida em agradar os outros, em fazer uma coisa aqui, outra coisa acolá, e coisas que não têm sentido, às vezes, para aquilo que a gente realmente quer. Precisamos ter controle absoluto sobre a mente para que a ilusão exterior não nos domine, mas a verdadeira imaginação gerada pelo interior, pelo espírito. Então, gente, olha que interessante. A imaginação, vamos pensar aí, o que é a ação da imagem? É você agir através de uma imagem mental. E não atrelado à ilusão exterior. Tudo que nós estamos vendo é ilusão, gente. Lembra quando falamos do todo é mente? Então, quando vemos esse todo, ficamos iludidos com esse todo. E a imaginação, ela tem um poder incrível. Então, essa imaginação, ela reforça a sua vontade. É uma das maneiras de você retroalimentar essa vontade para que isso expresse no mundo. E esse controle absoluto realmente é muito treino, gente. Uma coisa que se consegue... Vou agora ter o controle. Tudo que relaciona a gente parece ser coisa fútil. Isso aqui, pensar é fácil, eu quero ver acontecer. Não, o mais difícil é pensar, não é acontecer. O pensar que dá trabalho, romper as barreiras da nossa cultura familiar, da ancestralidade, dos problemas que vêm, através da educação, o ambiente às vezes que estamos inseridos, tudo isso somos impactados fortemente. Imagina, uma pessoa que nasce em determinados lugares que elas não têm acesso a coisas.
realmente ela vai ter muitos problemas que vai impedir ela de ter esse controle da mente, para ela realmente romper essa ilusão exterior daquela realidade que ela vive para criar uma nova realidade. Mas exige uma força, exige um risco. Tudo na vida exige risco. Quanto mais queremos uma coisa que nos beneficia, mais risco corremos. Isso é economia, gente. Então a economia ela demonstra essa lei facilmente. Aquilo que você corre mais risco é aquilo que você vai ter mais benefício. Então quem está disposto a correr risco, né? Então realmente você tem que ter uma mente uma mente bem trabalhada, essa fé inabalável e realmente você vai correr o risco, indiferente se você não está interessado, você vai perder. Se perder, você tem realmente um cenário, um plano A, plano B, plano C, mas você vai fazer porque você deve fazer, você tem certeza interna que você deve fazer aquilo, que aquilo é importante para você e para o mundo inteiro. É um controle absoluto sobre a mente. Isso é um trabalho de muito treinamento, é preciso treinamento, muita meditação, muito exercício, gente, muito exercício. Precisamos ter os pensamentos muito alinhados, um sentimento alinhado aos pensamentos. Isso é importante. Meditação pelas manhãs, concentração focada em um objeto. Bom, aí é um método, né? Então, você meditar pelas manhãs, já acordar com essa disposição dessa autonomia, né? Você não ser levado. Às vezes a gente acorda assim, já levanta e já vai fazer o que? Tomar um café e já vai querer sair para o trabalho e tal. E às vezes a gente precisa mudar essa rotina. Acordar pela manhã e fazer uma meditação de manhã. E essa meditação é o quê? Você primeiro concentrar, focar sua mente. Alinha, foca num objeto. Um objeto ali é uma garrafa. Tenta pelo menos olhar aquela garrafa e tentar concentrar nessa garrafa, na cor dela, na espessura dela. Você ficar ali o tempo inteiro focado, né? Olhar, eu tô olhando aqui para a garrafinha, eu tenho uma garrafinha verde aqui, né? E olhando assim, ó, focado para essa garrafa e exercitando esse poder de concentração. Isso vai ajudar muito. Isso é gradativo, gente, pelo amor de Deus, não vai se destruir. Faz 1 minuto, outro dia faz 2 minutos, vai aumentando o seu nível de concentração, sua capacidade de ouvir as pessoas do que falar, sua capacidade de usar seu ouvido para você ouvir, entender as pessoas que estão falando, ao invés de você falar o tempo inteiro. Treina o seu ouvido para ouvir. Isso é muito bom. Ok, vamos continuar. Ideia e mente são necessárias para que o pensamento seja concebido. Isso, então, é interessante, porque a ideia é a elaboração desse pensamento. Então, você tem algo que vem para você, essa ideação, aquilo que você fala que você imagina que seja o ideal, que seja o perfeito que deveria ocorrer nesse mundo, algo bem platônico até, né? Que é esse mundo das ideias, essa coisa ideal, né? E esse ideal ele vem através da mente. Então a mente ela realmente processa essa ideia, ela pensa, ela imagina, ela cria cenários, ela te coloca nessa realização que você está pensando, nessa viagem que você está pensando, ela te coloca lá. A mente te faz você andar lá naquele lugar, como se você já estivesse no futuro. E isso é o que? Aí, quando você faz a ideia, junta a ideia, aquilo que você quer conceber, com a criação, com a imagem, com aquilo que até mesmo é metafísico. Essa mente que parece que não está em nós, não está nesse corpo, parece estar algo além, né? A gente consegue se deslocar de uma forma psíquica, a gente parece estar em outro lugar quando a gente está pensando. Quando você está usando muito a mente, você está imaginando cenários, você fica fora. E alguém pode olhar para você e falar, você está voando, o que está acontecendo aí? Você está pensando no quê? É porque realmente você está em outro lugar, seu corpo está em um lugar e sua mente está em outro. Mas isso é uma forma de que, se você trabalhar isso de uma forma controlada, direcionada, isso é uma forma para que o pensamento seja concebido. Então, o pensamento, para ser concebido, ele precisa de ideia, ele precisa da mente. Então, a mente é o local, é o ambiente onde essas ideias são construídas. Então, o ambiente, e esse ambiente todo, né, ocorre fora do plano físico, porque depois
do pensamento, depois o pensamento é concebido e manifestado, né? Ideias são geradas por um ego humano, sendo esta projetado sobre a mente. Então, as ideias são geradas sim por um ego, porque vamos pensar lá no prisma. Então vem aquela luz, e aquela luz chega nesse filtro ele se desmembra e vira 7 cores, que é o prisma, né? Então viram 7 cores. Vamos pensar que esse filtro é o ego. Então a luz divina, essa luz única, que ilumina as pessoas, faz todas as pessoas terem a capacidade de pensar, de falar, né? Vamos dizer, a maioria dos seres humanos, né, tem essa capacidade de falar, de pensar, de ter todos os seus sentidos ali disponíveis. É o filtro. Essa luz chega e a gente depois consegue projetar isso. Então, ela passa por essa individualidade, que é o ego. Só que às vezes a gente começa a olhar esse ego com tanto poder, a gente fala, nossa, eu sou o ego, né? Então você começa a achar que as ideias são suas, que aquilo tudo que eu estou criando é meu, e vem aquele espírito de arrogância, né? Você acha um gênio, você se acha o melhor de todos, você quer ter poder sobre tudo. E as ideias são sim geradas por um ego humano, ele vem sendo projetada sobre a mente. Nesse ego. E esse ego é um canal. É um canal para essa expressão dessa luz única, que a gente pode chamar de todo, que pode chamar de divindade, que pode chamar de Deus, de luz universica. Cada um chama da forma que achar melhor. Não estamos falando de religião, estamos falando diretamente de assuntos ligados à filosofia esotérica, à filosofia platônica, em princípio de filosofia platônica, né? Então essas ideias são geradas por um ego humano. Então chega nesse ego, o que é esse ego? Essa individualidade. Então essa individualidade, ela manifesta essa luz de diferentes cores. E é isso, a luz chega para todos. Vocês já tiveram a impressão que quando você está pensando em fazer alguma coisa, eu vou abrir um negócio, e aí você demora para abrir, você não abre? E parece que é um negócio tão, assim, uma coisa tão íntima sua, tão exclusiva, e quando você vê outro indivíduo abre, assim, você fala, nossa, a senhora é na internet, viu? Ou você vai abrir um negócio e pensa num nome, você fala, gente, ninguém pensou nesse nome. Aí quando você vai ver, depois na internet você busca, existe o nome. Uma pessoa fez depois aquele nome, ou você fez e você nunca viu esse nome, ou você talvez não parou para perceber que esse nome já existia, dessa empresa, enfim. E isso acontece porque existe realmente uma sincronicidade. E muitas vezes, quando deixamos de fazer alguma coisa, alguém vai fazer sim. Não somos exclusivos, não, somos substituíveis em muitas coisas. Então, essa coisa de eu sou único, eu sou genial, isso é puro egocentrismo. A luz única vem para todos e se desmembram em várias cores. Somos o filtro e, em alguns casos, somos as cores também, porque somos manifestações dessa divindade, só que de forma diferente. Mas a luz única vem para todos nós. Como se fôssemos lâmpadas, né? Várias lâmpadas. E vamos pensar como se tivesse uma corrente, uma única corrente que faz essas lâmpadas iluminar. E essa corrente ilumina todas essas lâmpadas e cada lâmpada tem uma cor. É a mesma coisa. Essa corrente é a própria divindade, é a própria força potencial universo que faz com que essa luz seja gerada em cada uma dessas lâmpadas e cada lâmpada tenha a capacidade de ter uma determinada cor. É isso que somos nós. Cada um vai se manifestando de uma forma. Vamos lá, ideias, eu nem falei tudo, né? Ideias são geradas por um ego humano, sendo esta projetada sobre a mente receptiva, dando origem a um pensamento, sim. Essa mente receptiva, né? Essa mente que recebe. Somos um canal, né? Então, cuidado com o que você vai captar, cuidado. Porque você pode dar origem a vários tipos de pensamento. Aqui a gente não está falando só de pensamentos bons, mas estamos falando de todo tipo de pensamento. E algumas coisas podem vir uma luz linda, mas você pode canalizar isso com uma maldade. O ser humano, ele tem a capacidade de gerar tanto bem quanto mal.
de fazer, de agir, segundo a sua perspectiva. Ele pode pegar um assunto e distorcer aquilo e fazer aquilo caminhar para algo destruidor, algo que pode ser ruim, pode ser pode destruir a humanidade, né? E também o ser humano tem a capacidade de fazer coisas boas e realmente reconstruir ou iluminar, trazer qualidade de vida para as pessoas, depende das escolhas, né, de cada um. Ideias são pensamentos embrionários, que legal, né? Vamos pensar num bebê, né, ali depois, né, como um embrião. Então, assim, toda aquela a ideia de como vai ser esse indivíduo, esse ser humano, está nesse embrião. Tudo, como esse ser humano vai crescer, tudo isso está registrado nesse embrião. E assim são as ideias, tudo está contido na ideia. Então, a ideia, ela tem tudo, ela contém tudo. Só que às vezes chega no mundo real, não está tão assim construidinho como a nossa ideia, né? Então, muitas pessoas, né, sofrem com expectativas frustradas por causa disso. Vem aquela ideia linda, perfeita, mas na hora de aquilo acontecer, não acontece do jeito que estava idealizando. E aí fico frustrado, não vou fazer mais. Não. O mundo físico não ocorre assim. As coisas, existem outras leis, a lei do tempo, do espaço. Então a gente tem que entender que algumas coisas demoram para acontecer, mas a gente precisa realmente ter uma força interior para que essas ideias realmente se concretizem. Epigênese, o impulso criativo. Então, esse impulso é o impulso que Deus, ou divindade universica, essa luz maior, esse todo, tudo que está no todo, né, o todo absoluto, ele criou. Essa criação que alguns falam, é o Big Bang, né? Vamos pensar como uma força. Quem foi que impulsionou, que fez essa força ser gerada? Como? De onde veio essa potência para que isso se tornasse um ato criativo? Então, esse impulso criativo também está no ser humano. O ser humano tem esse poder. Ele é quase uma imitação, uma réplica desse todo, como esse todo pensa, como ele articula sua criação. E nós temos impulsos criativos, as coisas. Quando você decide na sua vida que você vai fazer um empreendimento, existe um impulso, aquilo começa a mover dentro de você e começa a gerar ideias, aquilo começa como se fosse uma gravidez do pensamento. Você fica. É como se você tivesse gestante das suas próprias ideias, até dar luz àquele pensamento através de um empreendimento, através de um laço, de um casamento, né, um laço matrimonial, através de uma excursão, de uma viagem, de uma nova carreira, enfim. Então isso vem através do impulso criativo. A ideia só pode ser testada no mundo físico e ajustada. Isso é realmente, gente, a ideia. Se você ficar só no mundo das ideias, você fica louco. Porque qual é a nossa intenção? Qual é a intenção do todo se não é manifestar? Ele quer mostrar para o ser humano que o poder que ele tem de criar é o mesmo poder que o ser humano tem. O ser humano é uma réplica dessa pequena divindade. Apesar de a gente não reconhecer, não deveríamos reconhecer como tal, porque o momento que nós reconhecemos como tal, já somos arrogantes, estamos distantes da idealização desse todo, desse grande, desse altíssimo. Mas vamos pensar que a ideia ela pode ser sim testada no mundo físico. Então você não vai ser da mesma forma, por isso que está ajustada, porque vai ser ajustada. Então na hora que você concretizar, eu estou pensando em criar um quadro artístico, vem tudo na minha mente como eu tenho que fazer. Na hora de fazer, eu não tenho um lápis que adeque àquele pensamento, eu não tenho uma canetinha, não existe ainda um tipo de caneta que faça aquele quadro que estou pensando, então eu não tenho tecnologia para isso e eu vou fazer. Eu vou ajustar aquilo ao meu mundo. Como acontece em filmes, você vê filmes nos anos 60, 70, depois você vai ver filmes nos anos 2000, tem
tecnologias de animação que não ocorreria em anos anteriores. Mas isso não isentou a possibilidade dos cineastas, os diretores, fazerem os filmes mesmo com condições menores de tecnologia, certo? Então, a gente precisa realmente fazer e ajustar quando necessário. No mundo do pensamento, tudo é um grande agora, o tempo não existe. Gente, olha que coisa incrível, que coisa fenomenal. No mundo do pensamento, tudo é um grande agora. O pensamento, quando você pensa, já está acontecendo. Lembra quando eu falei sobre a mente como um ambiente? Quando você já está viajando, você pensa, gente, imagina eu viajando. Quando você está imaginando, você já está lá. Então, no mundo da mente, não existe lá no futuro. A gente só pensa no futuro quando a gente usa a inteligência da gente conseguir associar. Então, espera aí. Mas isso aqui é uma eu estou no mundo físico, eu estou em carne, eu não tenho como ainda concretizar isso. Então eu preciso de 2, 3 anos para eu conseguir fazer aquela viagem. Aí você volta a ter a noção do tempo. Mas quando você está no pensamento, mergulhado nesse pensamento, nessa experimentação dessas ideias, você está num grande agora, realmente. Está vivendo tudo agora. Então a gente precisa acreditar e pensar tudo o que vamos fazer já sendo agora e não algo que vai acontecer no futuro. Você precisa experimentar dentro de você para que aquilo depois se manifeste. Do contrário, isso não vai ocorrer. Então a gente precisa realmente pensar nisso. Pensar já acontecendo na nossa mente, já acontecendo no nosso interior, na nossa alma, no nosso psique. Eu estou feliz. Você já se vê feliz. Você é feliz. E não vou ser feliz daqui a 2 anos, não. Então isso diferencia muita coisa. Quando o pensamento é colocado em prática, deve-se organizá-lo em ordem cronológica. É isso que a gente acabou de falar. Quando você coloca no mundo físico, você vai ter a noção de leis que não tem no pensamento. Que é a lei do tempo, do espaço. E aí você vai precisar ajustar isso a uma ordem, né? ao tempo. Você vai fazer, eu quero me casar, e você já está vendo você com a sua noiva, você nem conhece a noiva ainda, aí você está solteiro, aí você já está se vendo com uma pessoa que você não conhece, e você já está vendo viajando com ela em outro país, sabe, numa cena romântica e tal, mas isso não acontece, na sua mente já está acontecendo. Depois, quando você ter noção novamente do seu corpo físico, do seu mundo físico, aterrar, você vai pensar, agora eu vou ter que me programar para que isso aconteça. Aí você vai ter que pensar primeiro em conhecer uma pessoa, que se adeque a ter um diálogo, ter uma amizade, ter um sentimento, uma química, assim, e que seja interessante, uma pessoa que combine com você, e depois você vai organizar uma viagem com essa pessoa, você vai juntar dinheiro, vai trabalhar, vai investir, para depois você programar essa viagem. Tudo que você vai fazer na sua vida é canalizado nessa viagem. E aí você pode realmente criar uma cena romântica e pedir para alguém gravar para você. Pronto, aquilo foi realizado. Né? Mas não acontece no tempo da mente. O mundo físico ele acontece em fragmentos. E já no mundo do pensamento, tudo acontece agora. O pensamento não é inofensivo, mesmo que não seja colocado em prática. Sim, o pensamento, ele sempre ele vai ser... ele vai impactar você em alguma coisa. Você pensar, por isso cuidado com o que passa na sua cabeça, cuidado com o que você vê. Faça reflexões do que você está pensando, porque nada ali nada ali tá à deriva. Assim, vou pensar isso, vou ouvir tal coisa que não vai pegar nada. Não, tudo isso está sim sendo absorvido por você. E se não for colocado em prática conscientemente, vai ser colocado inconscientemente. Você vai fazer alguma coisa inconsciente, movido à emoção coletiva, à histeria coletiva. Lembra que eu falei? Cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você vê, o que você absorve. Tudo, questione tudo. Faça o questionamento, busca aquele labirinto que eu disse, aquele labirinto da alma, vai buscando, vai entrando lá, né? O contágio de doença está ligado ao magnetismo das emoções. É aquilo que eu falei, gente. Então, pode reparar que os hospitais aí nas grandes cidades, eu digo pelas grandes cidades porque eu moro em São Paulo, né?
em vários lugares de São Paulo, a gente está com vários problemas relacionados à saúde. Isso é uma demanda absurda de pessoas com problema de saúde. E esse contágio dessas doenças, né, tá muito ligado às emoções, sim. A essa abertura do nosso corpo físico, a nossa suscetibilidade a determinadas doenças, ao nosso nível de estresse. Então, tudo isso realmente influencia. As nossas emoções, elas têm uma capacidade absurda de influenciar no nosso corpo físico. Ela é até mais direta do que a razão. A razão é até mais lenta. A emoção, ela é mais direta. E sentimos mais no nosso corpo. O pensamento vibrado por simpatia tem alto poder de propagação, influência magnética, aquilo que eu falei para vocês, né? Então, cuidado com o que vocês pensam, porque esse pensamento vibrado por simpatia, quer dizer, é aquilo que você está aberto. Se você não estiver aberto para um tipo de pensamento, a corrente quebra. Mas se você estiver aberto, suscetível àquilo, você estiver impactado, não estiver seguro de si, dos seus valores, daquilo que é importante para você, você não tem direção, você vai ser sim, você vai estar vibrando por simpatia. O que é vibrar por simpatia, gente? Imagina a corda. Então, se você pega uma corda de um piano e você toca essa corda, as outras cordas, principalmente quando você pisa no pedal, ela vai vibrar todas por simpatia. As cordas vibram sem você tocar. Elas estão vibrando de acordo com aquele toque da primeira corda. Então, uma corda faz as outras vibrarem. Eu vi um experimento de parecia um monge budista. Eu vi um vídeo na internet de colocando dois diapasões, né? E ele batia num diapasão e não vibrava no outro, quer dizer, ele não movia. Mas o diapasão, quando ele estava na mesma afinação, quer dizer, estava na mesma, vibrando igual, ele repercutia no outro, o outro vibrava. Então, achei muito interessante esse experimento, porque é assim que acontece. Nós também somos pura vibração, né? Então, existem níveis de vibração em cada um de nós, vibração através de um fenômeno físico, mental, enfim. E somos influenciados, sim. Somos influenciados, cuidado. Então, a maior capacidade que a gente tem é cuidar da nossa mente e dos nossos pensamentos. Faça um check-up em tudo que você pensa e crie aí uma fortaleza na sua mente. Se pensarmos bem, agiremos bem. Sendo também o oposto válido, isso eu tinha comentado, né? Vibração por simpatia. As más companhias corrompem os bons costumes. Diga com quem andas e direi quem tu és. Bom, isso é um ditado, né, gente? É um ditado aí super popular. Parece uma coisinha muito boba, mas é sim, gente. Se você está andando com pessoas que pensam de uma determinada forma, você fala de determinada forma, tem gostos pessoais de determinada forma, você vai agir sim, porque você começa a se tornar igual àquela pessoa e você vai vibrando por simpatia. Então, aquilo que aquela pessoa faz, o que ela decide, repercute em você e aquilo vai sendo propagado em várias pessoas que vibram iguais. A tática da indiferença. Quanto às adversidades, quanto mais apegado, mais magnetizados seremos. Então, essa tática da indiferença a gente viu lá na Voz do Silêncio, né? É difícil, gente. Não tem como você ser indiferente. Na realidade, vamos entender esse texto, porque a indiferença parece ser apatia, né? Não é apatia. Apatia é quando você vê e você não é atingido por nada. Quer dizer, você não é um ser humano, você não está agindo como uma pessoa. Uma apatia é uma pessoa totalmente desconectada da realidade. E a indiferença é a tática da indiferença, na realidade, não é nem a indiferença em si, mas a estratégia de você ter o domínio sobre si ao ponto de você se desapegar. É um exercício, na realidade, né? Não é algo natural. Porque o natural, gente, é o emocional. O emocional vai nos levar para o caos. Ele não vai levar para a harmonia. Eu não consigo ver de forma otimista isso. A inconsciência, o sentimento coletivo da forma que a gente está vivendo, o mundo que a gente está vivendo, vai levar a gente para o caos. É o abismo, a destruição. Tudo leva para a destruição. Não leva para a organização, não leva para a harmonia.
A violência vai gerando violência e vai levando o ser humano à destruição. É isso que vai estar ocorrendo. A indiferença não é você fazer com que, sabe, se submeter a certas situações, não. Mas você desapegar. É um trabalho interno. Você precisa sim lutar pelos seus direitos. Quando você for injustiçado, você precisa recorrer sim a autoridades, seja policiais. Se você sofre agressão, você tem que sim buscar recursos, ajuda, apoio para que essa pessoa seja punida, seja presa. Se as pessoas te maltratam, você não deve aceitar ser tratado com indiferença ou de forma injusta, jamais. O que a gente fala da tática da indiferença é a tática interna. Você vai olhar essas adversidades e vai fazer o exercício de você desapegar daquilo. Desapego. Isso aqui não é importante para mim. Mas aí você vai falar assim, vou falar da boca para fora? Não. Você vai fazer um questionamento. O que é importante para você? O que é mais importante para você? Essa briga no trânsito? É você brigar e estar sujeito a fazer o mal com alguém ou alguém fazer o mal com você? Ou vale mais a pena você chegar vivo, sã e salvo na sua casa, ver os seus filhos? O que é mais importante? Não, eu não levo desaforo para casa. Você vai levar. Se você não levar hoje, um dia você vai levar desaforo para casa. E como você vai lidar com isso? Não tem como a gente viver sem levar algum desaforo, porque somos seres humanos. Algumas vezes vamos fazer o mal para alguém e alguém vai levar o nosso desaforo e o contrário também. Mas eu não levo. Você vai levar. E quando você ficar idoso, pode acontecer de você levar desaforo. Você não vai ter condições, nem forças para você lidar com aquele desaforo, entre aspas. Estou dando uma sugestão, não, um exemplo. Gente, é totalmente errado os maus tratos com o idoso. Isso não deve ser aceito jamais. Uma coisa horrorosa, maus tratos com idosos e crianças. Isso é crime. É crime. Isso não deve ser aceito por ninguém. Mas a tática de indiferença que eu quero falar aqui, eu só estou usando vários exemplos, mas para vocês tentarem compreender a dimensão disso. A tática de indiferença não é você se submeter ou você... o famoso engolir sapo, né? Não é isso. É você realmente se desapegar, entender o valor daquilo que você está lutando, o valor dessa adversidade, o que ela significa para você. E realmente isso precisa de muita reflexão, precisa de tempo. Às vezes a gente não consegue fazer no mesmo tempo. Então, por isso, cuidado. Pense antes de agir. Porque quando você faz alguma coisa antes de pensar, bem provável que você está agindo pelo coletivo. É só uma histeria coletiva, você está sendo influenciado por esse sentimento coletivo. Você não está tendo uma atitude, uma decisão própria. Então você não está usando do livre-arbítrio. Ok? Usa a tática da indiferença. E o exercício do desapego. Difícil, gente, difícil, mas usa. Usa o exercício do desapego. Não é sair jogando tudo fora da sua casa. Pelo amor de Deus, não é isso, gente. Não é jogar as coisas fora. É você usar o desapego. É você usar ele como um estado de pensamento, sua mente, seu espírito, um estado pessoal onde você não é influenciado ou escravizado pelas coisas, pelos objetos ou pelas pessoas. Se as pessoas elas não querem mais sua companhia, não querem ser mais seu amigo, desapegue disso. Respeite essa pessoa. Ela não quer estar com você, ela não quer ser seu amigo, ou ela tem outras intenções, ou ela quer outro futuro, enfim. Se desapegue, é um exercício que precisamos fazer constantemente. A tática da indiferença está relacionada a isso. Você começa a compreender a nível espiritual, até espiritual, a nível já de ideal, porque você já tem os seus ideais. Quando a gente tem os nossos ideais próprios, a gente sabe que cada um de nós sabemos o que queremos. Então as coisas não mais nos impactam e nos influenciam. A tática da indiferença seria isso, seria você olhar essas coisas e analisar e ver aquilo que é importante para você.
aquilo que você quer e respeitar. Quando aquilo não deu certo, desapega. Faz o exercício de desapego, não é da noite para o dia. Tudo que a gente quer fazer, que a gente quer conquistar, a gente tem conseguido começar do pouquinho para ir para o muito. Desapega da garrafinha que você gosta, a garrafinha de água. Essa garrafinha aqui, vou desapegar. Se um dia ela quebrar, ou alguém, sei lá, tropeçar, essa garrafinha está cheia. Tropece e ela racha. Existe essa possibilidade. Eu vou ficar triste? Vou. Mas desapega, você vai poder comprar outra garrafinha. Se alguém não quer mais sua companhia, não quer mais ser seu amigo, não quer ser mais seu sócio, desapega. Isso acontece também com relacionamentos amorosos. Se o local onde você está convivendo, as pessoas não estão te respeitando, as pessoas não estão interessadas em você, estão te ignorando, você está se sentindo pior, está se sentindo uma pessoa, você quer ser alguém melhor e esse ambiente não está legal, vai desapegando desse ambiente e vai construindo o seu próprio ambiente. Isso eu não estou falando, gente, que é da noite para o dia. Isso é algo gradativo. Algumas coisas podem até ser imediatas. Outras são gradativas. Depende do tempo, do espaço, da condição que te permite. Precisamos escolher os nossos pensamentos. Os que não queremos, apenas deixemos passar, sem nos apegar a eles. Isso é um trabalho, né, uma filosofia, é um trabalho de exercício e de filosofia budista, oriental. Não só os orientais, né, os ocidentais também, mas aqui é muito falado isso aí através de vários mestres orientais, né? O pensamento, você não, como no início da palestra eu falei, né, sobre essa coisa de ficar pensando. A gente pensa demais. E às vezes a gente precisa deixar esses pensamentos escoar, mas não através da nossa boca, ficar falando para os outros, ficar ouvindo o tempo inteiro. Toda aquele lixo que a gente não cuida, né? Fica aquele lixo e a gente quer soltar tudo pela boca. Não, não é isso. É a gente parar, refletir, respirar e não se apegar aos pensamentos. Chegou um pensamento, uma coisa, deixa passar. Ele precisa ter o tempo dele, ele vai passar. Uma coisa eu aprendi comigo mesmo, né? Às vezes a gente fica chateado com algumas coisas não acontecem do jeito que a gente quer. E você às vezes fala assim, não quero mais esse sentimento, eu quero mudar. Não, deixa ele tem um tempo para ele ficar e ele vai sair. Mas quando a gente tenta controlar esse pensamento, aí vai ficando pior, porque vai virando uma guerra. E aquilo vai retroalimentando esse pensamento. E ele não sai mais, começa a enraizar. Mas se você não der importância para ele, entender que ele tem um tempo para ficar em você, ele vai passar por você e vai embora. Isso é muito importante, porque os pensamentos não são nossos também. São ideias, nós somos apenas um canal. Quando paramos de identificar com os nossos pensamentos, sabemos quem somos nós. Somos apenas um canal. Um canal desse todo, porque o todo é mente. Tudo, como disse no começo, tudo pode ser um sonho desse todo, dessa totalidade, que passa às vezes como ideias na nossa mente, na mente do colega, na mente do cara que mora lá do outro lado do mundo, a mesma coisa. Então o pensamento, ele não é nosso, não é exclusivo, né? Faz parte da humanidade. E a gente tem que se desapegar. Passou alguma coisa na nossa mente, desapega, deixa passar, faz outra coisa, canaliza, tenta trabalhar suas próprias decisões, escreva no caderno quais são os seus objetivos de vida, o que você quer para a sua vida. Isso vai ajudar muito a você saber o que você quer. E é isso, gente. Falamos bastante, falei muito assunto, mas esse assunto é muito importante, que é o poder do pensamento. O poder do pensamento eu acho que é a parte principal aí para todos nós, né? Sabemos lidar com todas essas diferenças da vida. E o que eu desejo que vocês coloquem isso em prática. É difícil, mas se a gente colocar em prática que é possível, a gente vai conseguir, usando a força da vontade, da decisão. Eu não quero mais essa vida que eu estou vivendo, eu não quero mais, eu quero mudar de vida, quero fazer uma coisa nova, eu quero ser uma pessoa nova. É uma decisão sua. Inclusive, a personalidade não é uma coisa fixa, ela é mutável, ela vai mudando. Você tem uma personalidade na adolescência, numa outra fase da idade da sua vida você tem uma outra personalidade, você muda de lugar, você vira uma outra pessoa. Isso é evidente. Você vê uma pessoa, um colega seu que você viu lá na infância, quando você vai encontrar com ele,
Ele já está mais velho, ele tem uma outra conversa, ele tem uma outra cabeça, ele tem uma outra perspectiva das lembranças dele. Então, deixe o passado no passado, aprenda com ele e viva e construa o novo. Existe sempre a possibilidade de construir o novo. Certo, gente? Me alonguei bastante aqui, mas foram assuntos importantes. Quero deixar aqui, então, mais uma musiquinha para a gente encerrar, ok? Obrigado, pessoal. Até uma próxima. Tchau, tchau.